Olá pessoas, essa parte do vídeo vai ser narrada para poder melhor elucidar o que vai ser feito aqui. O que acontece? A fita métrica vai ser útil justamente quando você quer fazer medidas precisas do quanto você quer de foco na cena. Eu medi da câmera até a taça e deu em média 50 centímetros. Isso utilizando esses calculadores de DOF, que seria a profundidade de campo, usando a lente em 35mm e f7.1, me deu 5 centímetros de foco. Então, com isso, a 50 centímetros de distância, eu tenho 5 centímetros de foco, mas utilizando 35mm em f7.1. Aí na descrição do vídeo vai ter um desses vários sites e até aplicativos de celular que você pode usar para fazer esse foco. Continuemos com o vídeo. E agora é hora da pós-edição. A primeira coisa é aplicar um crop. Como as imagens já vão estar em camadas abertas lá no seu Photoshop, é só apertar a letra C e ele vai aplicar o corte para todas. Depois eu vou selecionar as 4 primeiras camadas e aplicar uma mesclagem chamada clarear. Isso já vai fazer com que todas elas aproveitem a melhor luminosidade. É uma forma rápida, porém não controlável, de você aplicar o efeito que até a gente viu no último vídeo. Depois vou mesclar as camadas, utilizando a opção de mesclar com o botão direito. A próxima etapa é tirar algumas imperfeições que tem na imagem. Aí você pode limpar a imagem aí com as ferramentas que você achar mais convencional. Você pode utilizar aí a ferramenta clone, você pode utilizar a ferramenta remoção de manchas, que é o J. Por enquanto, nada que não tenhamos feito em vídeos anteriores do canal. Mas se você tiver alguma dúvida nesses processos que eu mostrei até agora, bota aí nos comentários. O problema agora são essas contaminações de cores que provêm da cortina, da parede, que é azul. Então, com a ferramenta seleção em modo adicionar, eu vou selecionar todas essas contaminações de cores. Uma vez selecionados, eu vou utilizar Ctrl J para poder criar uma nova camada só com essas cores contaminadas. Já vou selecionar agora também um pedaço do fundo, que é para poder ter uma cor de amostra. Essas duas camadas serão importantes, tanto que eu vou até colocar o nome de uma delas de cores contaminadas. E a outra camada vou botar com o nome de cor de amostra. Então lá nas cores contaminadas eu já deixo selecionado, que é justamente a parte que está contaminada com as cores do cenário em volta. Pelo menu imagem em ajustes, eu vou escolher a opção corresponder cor. E agora, meu amigo e minha amiga, é um processo de um pouco de paciência. Em origem, eu vou botar a taça e a camada eu vou deixar a camada de cor de amostra. Vai ficar um pouco estranho inicialmente, mas aí você regula a luminância, a intensidade da cor e também a atenuação. Pode não ficar 100% certinho, mas depois eu vou mostrar um pequeno macete para amenizar e até corrigir. É um processo de paciência mesmo, tá? Caso não tenha ficado legal essa camada aí das cores contaminadas, o macete é você escolher a mesclagem cor. Pode ser matiz, pode ser cor, vai depender também do fundo da imagem. Nesse meu caso aqui, a camada cor ficou um pouco melhor. Mas aí com a ferramenta borracha, com um fluxo bem baixo, eu vou passando a borracha com um baixo fluxo em determinados pontos da imagem para suavizar essa mesclagem das cores contaminadas com a camada de fundo. É um certo trabalho de paciência. O ideal seria corrigir
antes mesmo da foto, preparando o cenário, mas aqui não deu. Ali é eu interrompendo o gravador ou dando pause, sei lá o que aconteceu. Não era para ter aparecido aquilo, mas deixa quieto. Bom, povo, agora que já está tudo certinho, ó, com e sem as camadas contaminadas, eu já mesclei ele e vou mostrar agora um outro processo para você descontaminar essas cores, porque ó, aqui a lateral da taça, ela também ficou contaminada com a cortina azul. Eu vou selecionar com a ferramenta laço, você poderia criar também outras formas aí de seleção. Vou usar o Ctrl J, que é para ele poder criar uma camada separada desse aí. E dessa vez eu vou direto no controle de saturação. Eu vou deixar ele como máscara de corte, que assim esse controle vai acontecer somente para a camada de baixo, que é a camada que eu cortei. E o importante é deixar marcado colorir. Agora é achar a matiz certa e ir regulando a saturação para ele se aparentar o máximo possível com a cor da taça. Esse processo dá certo com objetos que têm cores únicas, que nem essa taça. Essa taça é totalmente vermelha por causa da gelatina. Então, dá certo. Não é todo objeto que daria para fazer dessa forma. Depois eu já vou mesclar todas as camadas, selecionando todas elas e escolhendo mesclar camadas, que eu adoro mesclar camadas.